todos e a todas participantes deste Congresso de Direito e Tecnologia. Quero cumprimentar pela iniciativa o Dr. Leopoldo Oliveira, presidente desta subseção do Tatuapé, da Ordem dos Advogados. Cumprimentar a doutora Andréa Feitosa, coordenadora da Comissão de Direito e Tecnologia, a doutora Rosimeire, a vice-presidente desta subseção, doutora Roseli, saudar também a doutora Eunice Prudente, de quem eu também fui aluno, então aqui me perfilo entre seus antigos alunos. Deu bastante aula e dá bastante aula, como pudemos aqui testemunhar. Quero saudar o Dr. Anis Kfouri e registrar a satisfação, a honra da Corregedoria em participar desta iniciativa, como também consignar a importante colaboração que a Ordem dos Advogados do Brasil tem propiciado para relevantes iniciativas a favor da transparência, a favor do controle da administração pública. Basta citar duas participações da mais alta significação que acontecem atualmente. O Dr. Anis Kfouri representa a Ordem dos Advogados no Conselho da Transparência da Administração Pública. Então é um conselho paritário entre representantes da sociedade civil e do poder público que se reúne periodicamente e aponta novos caminhos para a promoção da transparência, para garantir o uso correto dos recursos públicos, para exercitar o controle social no cotidiano administrativo. Então, a Ordem participa ativamente deste colegiado próprio do Estado Democrático de Direito que vivemos. Eu quero, então, agradecer o Dr. Anis por essa disposição e pela contribuição que vem prestando no Conselho. Como também a Ordem participa do Grupo Externo de Acompanhamento das Apurações Administrativas, grupo criado recentemente pelo governador Geraldo Alckmin para acompanhar as providências apuratórias que a Corregedoria está desenvolvendo em função da denúncia de um suposto cartel de empresas privadas que teria atuado na área metroferroviária e teria causado, então, lesão ao erário, à CPTM, ao metrô, por possível sobrepreço decorrente do conluio destas empresas privadas. Então, esta apuração está sendo feita. O primeiro resultado dela já foi propiciar que a Procuradoria-Geral do Estado ingressasse em juízo com uma ação reparatória de perdas e danos ao erário por esta ação cartelizada. Então, esta ação já está ajuizada e a Ordem dos Advogados está presente também, como faz todo o sentido histórico em função da sua tradição, né, de vanguarda, de voz da sociedade, de defesa da cidadania. A Ordem, então, também acompanha estas providências, oferecendo as suas sugestões, as suas contribuições, por meio de dois também muito destacados advogados, o professor Márcio Camarosano e o doutor Vicente Bagnoli, que é também professor, especialista em direito concorrencial, e o doutor Camarosano, um dos grandes nomes do direito administrativo brasileiro. Então, nós temos esse privilégio de contar com a participação da mais alta qualificação da Ordem dos Advogados em relevantes iniciativas a favor da transparência, do esclarecimento de situações relevantes e, portanto, de defesa do interesse público e do erário paulista. Falar sobre Estado eletrônico e transparência dentro deste Congresso é tema da mais alta relevância. Por isso que os senhores e senhoras advogados, advogadas, estudantes estão aqui presentes. Nós já tivemos palestras que tornam qualquer abordagem conceitual nesse momento desnecessária. Eu gostaria apenas de, complementando este rico painel que foi organizado nesta manhã de sábado, ilustrar com algumas situações concretas do cotidiano administrativo, em que as ferramentas tecnológicas se revelam de grande valia para fomentar aqueles princípios, aqueles valores que todos nós cultivamos na nossa dedicação ao trabalho jurídico. Então, como a professora Eunice já lembrou aqui, os princípios regentes da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, e eu destacaria então os últimos dois mencionados nesse rol de princípios,
que são justamente o da publicidade e o da eficiência. Eu entendo que o tema que estamos aqui tratando justamente está lastreado na intersecção ou na interdependência desses dois princípios, né? A publicidade, que hoje é a tão falada transparência, e a eficiência, que nós sabemos que é em grande parte propiciada graças ao avanço tecnológico. Então, se nós temos para cada fenômeno da existência diversos aspectos, né, tudo é multifacetado. Aqui foram já ressaltados aspectos negativos ou usos indevidos da tecnologia para violar direitos, para ingressar na intimidade das pessoas, para colocar interesses econômicos à frente de outros princípios que deveriam ser resguardados, né? Como nós vimos, então, o uso inadequado da tecnologia para violar direitos. Há também a outra face desta moeda, que é a tecnologia a serviço da cidadania, a serviço do direito, a serviço do interesse público. E é nesse aspecto que os meus exemplos, então, procuram ressaltar o bom uso da tecnologia. Basta mencionar que, num aspecto muito importante das políticas públicas, que é a interação entre o Estado e a sociedade, o chamado terceiro setor, muitas vezes se vê ou se viu situação em que uma entidade da sociedade civil buscou recursos públicos e não tinha condições de executá-lo, né? Então nós tivemos situações escandalosas de dinheiro público desviado a partir de convênios federais, porque a entidade era laranja, estava em nome de fantasmas, né, não tinha uma existência real. Então, para evitar esse tipo de situação, se lançou mão da tecnologia, né? Hoje existe em São Paulo um cadastro de entidades da sociedade civil, todas as fundações privadas, OCIPs, OS, ONGs, qualquer instituição não lucrativa que queira receber recurso público precisa estar inserida nesse cadastro. E é um cadastro em que, em relação ao qual qualquer cidadão pode fazer consulta, pode verificar qual é a entidade que está lá registrada e para constar como certificada neste cadastro, a entidade passa por uma inspeção prévia à celebração de qualquer convênio. Então não é apenas aquela fiscalização que se faz depois, na prestação de contas, depois do dinheiro público já repassado, né? Então há um controle prévio, o que é uma inovação. E isto é feito sem nenhum papel circular, né, da entidade para o poder público. Isto é feito pela internet. Este cadastro é integralmente eletrônico, né? O formulário que deve ser preenchido pelas entidades está hospedado, então, na rede mundial de computadores, é acessado por esta rede, está lastreado na corregedoria, e também os relatórios das inspeções pelos fiscais do Estado também é encaminhado eletronicamente. A entidade não remete cópias de documentos, porque os documentos são checados na própria sede dela durante a visita de inspeção prévia sem data marcada. Então, logo a entidade conclua o cadastro pela internet. Então, essa é uma situação em que se garante controle prévio, né, transparência, porque qualquer pessoa pode consultar se a entidade está certificada, está em situação regular ou não, e permite, então, um controle tanto concentrado pela corregedoria como difuso a partir do momento que qualquer pessoa pode acessar e verificar qual é a situação. Já estão lá certificadas mais de 4.000 entidades, que estão, portanto, habilitadas a celebrar parcerias, convênios com qualquer órgão do Estado de São Paulo, que já está há um ano, todos os órgãos do Estado estão impedidos de celebrar convênios, de fazer qualquer repasse, se não estiver a entidade certificada neste cadastro. Então, este é um exemplo, né, de um uso a favor do interesse coletivo da tecnologia. Uma outra situação análoga a esta: como que garantimos que empresas inidôneas não sejam contratadas pelos órgãos públicos? Né, nós todos sabemos que a Lei de Licitações, a Lei 8666, de 93, prevê
gradativas sanções para o descumprimento de obrigações contratuais ou para atitudes ilícitas daqueles que se relacionam com o poder público prestando serviços, fornecendo produtos. Como assegurar a efetividade desta lei no seu aspecto sancionatório, quando a empresa fica então suspensa de participar de licitações por ter sido declarada inidônea. Esta suspensão, este impedimento para licitar, ele vigora por até alguns anos. Né? Como assegurar que isso aconteça? Também pelo uso da tecnologia. Né? Existe um banco de dados eletrônico no qual qualquer sanção aplicada por qualquer órgão público é lançada neste banco e é obrigação de todo gestor público, no momento de celebrar um novo contrato, verificar se a empresa não está impedida de contratar pela inclusão neste rol de empresas inidôneas. Então, isto existe organizado no Estado de São Paulo e existe uma cooperação com a Controladoria Geral da União que mantém um cadastro análogo em âmbito nacional, de modo que uma empresa declarada inidônea aqui em São Paulo, ela fica impedida de ser contratada por todos os órgãos do Estado e essa informação vai para a União e essa vedação, então, se estende ao território nacional. Né, aos órgãos federais e aos demais estados que também têm essa cooperação e observam esse cadastro. Então, esse é um outro exemplo, né, de como o uso da tecnologia favorece a efetividade do direito, viabiliza a concretização dos postulados normativos no campo da administração pública. Uma outra situação. O governo de São Paulo, aos poucos, ao longo de anos, organizou a sua área de serviços terceirizados. Nós sabemos que hoje, para uma escola funcionar, para um hospital funcionar, há necessidade de serviços de limpeza, de serviços de vigilância patrimonial, há necessidade de veículos que estejam à disposição, de redes com computadores. Então, todos esses serviços hoje eles são prestados de forma terceirizada, né, por contratos com fornecedores privados desses serviços. Houve um esforço para, de um lado, racionalizar a área administrativa, parametrizando esses contratos, estabelecendo que eles devem ter sempre os mesmos critérios, os mesmos parâmetros, pesquisa de mercado para cada um deles e a possibilidade, então, de uma fiscalização efetiva a partir do momento em que todas essas informações sobre esses contratos estão também concentradas em um banco de dados único. Né? Então, todas essas contratações hoje, obrigatoriamente, elas acontecem pela internet, por pregão eletrônico. Né? Então, esta também é uma ferramenta muito importante que gera economia de recursos públicos, porque aumenta a competição, não há aquela reunião em salas fechadas, né, para participar de uma licitação. Então, pela internet, qualquer empresa se habilita, lança suas propostas, uma não sabe quem é a outra que está dando ofertas também por esse ambiente eletrônico. Então, uma nova situação a favor da competição, daquilo que é o propósito de uma licitação. E uma vez concluído este pregão, as informações do contrato celebrado entram então numa base de dados unificada para todos os órgãos do Estado, para todas as secretarias, fundações públicas, autarquias, empresas públicas, universidades. Então, todas essas instituições do Estado se valem desta base de dados, destas referências comuns, e isso permite que a Corregedoria, então, naturalmente, consiga fiscalizar esses contratos com 4 profissionais das suas mesas de trabalho, a partir do uso do computador, fazem essa verificação. E nós estamos falando de um universo de quase 11 mil contratos. Né? Situação que, se fosse passar por fiscalização tradicional, demandaria viagens, né, deslocamentos a todas as regiões do Estado para fazer esta verificação. Então, esta é uma outra situação que exemplifica como a tecnologia favorece, né, racionaliza a administração, viabiliza a eficiência administrativa. E para termos uma ideia do que isso significa em termos de economia de recursos públicos, sem falar que esse sistema, pregão eletrônico e depois todas as informações num banco centralizado, evita superfaturamento, evita situações escandalosas e gera também economia de recursos públicos, porque
o corregedor ele identifica qualquer valor de contrato que esteja um pouco acima do preço de referência daquele serviço. O que não seria uma ilegalidade, essa flutuação em torno do preço de referência. Mas para o Estado é uma inconveniência pagar um pouco acima do que a média de preços no mercado daquele serviço. Então há uma ação do corregedor perante o gestor do contrato para reduzir o preço para baixo do valor de referência, para baixo do valor médio praticado no mercado. Isso significou, o ano passado, uma redução de valores contratuais superior a 24 milhões de reais. Né? Então, este é um exemplo de como o bom uso da tecnologia economiza recursos que podem daí ser direcionados para as áreas fundamentais aqui mencionadas de saúde, de educação, de transportes. E, por fim, nesta a exemplificação do bom uso da tecnologia, eu preciso mencionar naturalmente o que é hoje a grande ferramenta de transparência e que mostra a abertura do poder público, a prestação de contas à sociedade, a demonstração de como o dinheiro arrecadado com os impostos, e aqui o doutor Anis, professor de Direito Tributário, best-seller, né, nesta área, tem especial atenção para este assunto, em que as informações orçamentárias, financeiras, dos investimentos, das despesas realizadas, dos salários do pessoal do Estado, ficam disponíveis para qualquer consulta, qualquer acesso de qualquer pesquisador, jornalista, interessado, por meio dos portais de transparência. Né? Então, o uso da internet para esta finalidade é algo que passou a ser também exigência legal. Este ano entrou em vigor esta exigência, inclusive, para os menores municípios do país. Então, hoje, todos os órgãos públicos estão obrigados a prestar contas dos seus recursos pela internet, por meio de um portal da transparência. E, no âmbito estadual, o portal do governo de São Paulo é considerado o melhor do Brasil pela entidade Contas Abertas, que é uma entidade da sociedade civil, sediada em Brasília, que fez o índice de transparência, avaliou os 27 estados brasileiros e concluiu que São Paulo teve, então, a melhor nota, 9,29. Estamos próximos da nota 10. E a partir dessa boa experiência do portal da transparência estadual, os municípios paulistas tiveram a oportunidade também de implementarem os seus portais por meio do programa Transparência Paulista, que ofereceu a eles já portais prontos para viabilizar também a transparência daqueles municípios com menores condições financeiras e operacionais. Então, quase 300 municípios celebraram convênios com o Estado para também possuírem os seus portais da transparência. Então, eu quero convidar todos os senhores e senhoras que são interessados por este tema a visitarem o portal da transparência. O endereço é www.transparencia.sp.gov.br. Então, Transparência SP.gov.br para sugestões. A intenção da Corregedoria, que é a gestora deste portal, é o seu permanente aperfeiçoamento. Nós sabemos que no mundo da tecnologia, da eletrônica, da internet, nada está pronto e acabado, tudo está em permanente transformação. E nós queremos, então, as sugestões, os apontamentos das senhoras, dos senhores, porque esta é a nossa intenção na Corregedoria. Sempre estar com a porta aberta para apontamentos, para receber sugestões. O Estado tem uma rede de ouvidorias também com este mesmo propósito. Nós temos, pelo site da Corregedoria, um canal que eu aproveito para divulgar, porque é de interesse de todos que haja conhecimento em relação a esse canal, que é o Denúncia Online. Qualquer irregularidade, qualquer suspeita relacionada a qualquer órgão público, a conduta de qualquer agente público do Estado, então qualquer situação que envolva um equipamento público, um hospital, uma escola do Estado, uma delegacia de polícia, um poupa-tempo, qualquer órgão, né, que possa ter algum problema, a Corregedoria recebe estes apontamentos pelo seu site também, que é o corregedoria.sp.gov.br. Então, estamos abertos para ouvi-los. Quero agradecer a atenção. Entendemos que o dever do poder público, acentuado na atualidade, é o de ser transparente e de promover a transparência, e nesse sentido é o nosso compromisso, o nosso esforço, e não é por outra razão que contamos com a doutora Eunice à frente desta área justamente de promoção da transparência e de medidas de prevenção
para avançarmos nesta trilha. Muito obrigado a todos pela atenção.